Eu navegarei no oceano e o Espírito ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Pois é, vocês repararam o nível do meu violão? Quanto que eu tô tocando? Muito erro de execução, né, em tocar, mas eu tô me dedicando, tô tentando aprender, tô estudando de algumas formas, tenho organizado o meu tempo para que eu possa desenvolver a minha habilidade em tocar violão. Isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda compromisso. Assim como um atleta, ele tem que treinar dessa mesma maneira para poder executar o seu papel. Zico, um jogador muito famoso no Flamengo, ele conta a história e o treinamento normal do time todos os dias, e quando todo mundo ia para o vestiário tomar banho para ir embora, ele botava uma camisa em cada ângulo e tentava chutar de longe para derrubar a camisa. Aquilo ali era o treinamento dele, para ele poder acertar a bola naquele ângulo para poder goleiro não pegar. E se tu pegar algum vídeo do Zico, você vai ver que os goleiros só olhavam. O goleiro nem ia, a bola era colocada com tanta perfeição naquele ângulo que o goleiro só olhava porque sabia que se fosse não ia conseguir pegar a bola. Assim como o Bolt correndo, ele se dedicou muito. Tem a história que ele chegava a vomitar de tanto que ele treinava, porque quando o corpo dele pedia para ele parar, ele pensava na família dele, que precisava que ele vencesse na vida para poder ter uma vida melhor. Então aquilo ali motivava ele e fez ele investir no tempo dele, se dedicar o tempo dele naquele treinamento para ele poder ser o melhor do mundo. É o recordista mundial em 100 metros livres, é o cara que correu em menos tempo em toda a história do esporte. E qualquer fase da nossa vida, em qualquer assunto, a gente tem que separar um tempo determinado para aquilo. E a gente só consegue separar um tempo determinado para aquilo que a gente vê como prioridade, como necessidade. Uma forma, no caso da alimentação, a gente morre de fome. No caso, se a gente não beber água, a gente morre desidratado e por aí vai. Então, conforme a nossa necessidade, é que a gente separa um tempo para suprir aquela necessidade. E eu quero falar uma coisa com vocês aqui, importante dentro desse contexto, que é o tempo que a gente tem dedicado a Deus. Qual o tempo que a gente tem investido para Deus? Qual o tempo eu tenho investido no meu relacionamento com Deus? O que eu tenho feito? Qual o meu planejamento? Qual o nível da importância que eu dou para as coisas de Deus? Será que eu tenho certeza que eu preciso de Deus para me viver? Será que tudo aquilo que é falado nos cultos, nos vídeos que são colocados aqui, relacionado à Bíblia, a Deus, será que isso é importante na minha vida?
Será que eu consigo superar os obstáculos da minha vida sem Deus? Qual a importância que eu tenho dado a isso? Então, quero deixar alguns textos aqui para a gente poder refletir nesse sentido. O primeiro texto aqui que eu vou ler é o texto de Provérbios 8,17, que diz assim, ó, amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Olha o que Deus fala para a gente. Ele ama quem ama Ele, e quem procura Ele encontra. Qual o nível que eu tenho procurado meu Deus? Qual o nível que eu tenho procurado o relacionamento com meu Deus em oração, leitura da palavra, em me envolver com coisas que diz respeito ao reino de Deus no YouTube, nas redes sociais? Ou será que eu tenho me envolvido com assuntos que Deus abomina? Será que em rede social eu só tenho conversado com coisas erradas, coisas que não... Às vezes nem é coisa errada em si, dizendo, mas é coisa que não nos agrega espiritualmente em nada. Será que eu tenho me envolvido com determinadas coisas que mais me afasta de Deus ou do que me aproxima dele? Olha o que diz lá em Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu tenho buscado Deus dessa forma? Será que eu me acho autossuficiente para viver da minha maneira e eu pensar, todo mundo tem problema, vou viver minha vida de qualquer jeito, quando eu estiver velho eu me arrependo e me batizo e vou servir a Deus? Será que eu estou vivendo minha vida dessa forma? Estou jogando minha vida fora. Porque tudo só tem sentido se tiver Deus. Sem Deus nada faz sentido. O cara pode ser rico, milionário, bem-sucedido intelectualmente, profissionalmente, financeiramente, e pode ser bem-sucedido, mas sem Deus isso ali não tem sentido. Se houvesse sentido nessas coisas sem Deus, não haveria tantos suicídios de pessoas famosas. Você não veria tanta pessoa famosa em depressão. Aí você pode me argumentar do seguinte, falar, mas tem gente que tem Deus e passa por esse problema. Aí já é um outro aspecto. Aí já é um outro tipo de conversa. Eu quero dizer o seguinte, tudo que é aquilo que a gente dá valor, que não tem Deus no negócio, é aquilo que não tem valor nenhum. Porque a gente precisa se relacionar com Deus, a gente precisa separar um tempo, assim como eu preciso almoçar, preciso beber água, preciso ir ao banheiro, preciso escovar meu dente, eu preciso ler Bíblia, eu preciso ter um tempo de oração, eu preciso me envolver com as coisas do reino na internet, no meu dia a dia, para poder alimentar meu espírito, para poder fazer o meu nível de relacionamento com Deus ter uma intimidade maior. Quanto mais eu me relaciono com as coisas de Deus, o meu nível de intimidade com Ele aumenta. E quando eu falo de nível de intimidade, igual o tio Robson falou outro dia no vídeo, questão do encontro. É você se interessar pelas coisas de Deus, buscar o conhecimento nas coisas de Deus, e Ele vem ao nosso encontro. Você sabe que lá em Daniel 10, relata a história de que Daniel estava vivendo um período complicado e ele estava triste. E em um momento, ele meio que desesperado, né? Que ele fala que passou 3 semanas chorando, em virtude do momento que ele estava passando. E ele teve uma visão. Vou ler aqui a partir do versículo 5, em Daniel capítulo 10. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam.
Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ouvi-lo cair prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção o que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Você quer ter um encontro desse? Você precisa se dedicar mais. A gente sabe que Deus é soberano e que Ele faz tudo da maneira que Ele quer, com quem Ele quer e como Ele quer. Mas nós temos a nossa parte nessa história, a nossa responsabilidade. Assim como eu li em Provérbio que quem procura encontra Deus, e em Tiago que fala que se eu me aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de mim, e aqui em Daniel diz que por eu me dedicar ao conhecimento e me humilhar diante de Deus, as palavras de Daniel foram ouvidas. Eu entendo que eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que separar 1 hora do meu dia, 1 hora e meia, meia hora, 40 minutos. Eu tenho que separar algum momento. Programa o seu dia para ficar na rede social, você programa o seu dia para comer, para beber água, para ir ao banheiro, para tomar um banho. Todas as suas necessidades prioritárias você programa. Por que a gente não tem que se programar para as coisas de Deus? Vamos nos programar para crescer em relacionamento com Deus, para poder aumentar nosso relacionamento, que a gente pode ter um encontro desse. Por você se dedicar no conhecimento, no entendimento e se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. Imagina isso. Temos que nos dedicar mais. Temos que investir tempo, porque quando você coloca seu tempo lendo a Bíblia e orando, você não está perdendo tempo. Você está investindo tempo. Ainda mais você que é mais novo aí, seus 12, 13 anos, você vai ter uma vida inteira pela frente. Você pode viver até os 90 anos, já pensou? Você viver até os 90 debaixo da proteção de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. As decisões que você vai tomar dentro do seu casamento, na profissão que você vai escolher, na faculdade que você vai escolher. Se é na direção de Deus, a probabilidade de dar certo é 100%. Agora, se tu fizer por conta própria, as coisas é capaz de dar errado. Que Deus abençoe você.